gravação, espero que tenha dado certo, que ela não está aparecendo para mim. A internet hoje está uma gracinha. Bom, mas vamos estar começando de qualquer maneira. Ah, está começando sim, já deu ok. Bom, então vamos lá. Bom, sejam todos bem-vindos ao nosso sétimo encontro hoje do grupo. Vamos continuar o estudo da Carta 2. A gente vai dividir o estudo hoje, vai ser em 3 partes, tá? Se der tempo a gente faz a terceira. Eu acredito que dê, né? Mas como são partes bem definidas, a gente vai dividir em 3 etapas, que aí dá tempo da gente conversar um pouquinho. E conforme for o andamento da primeira e da segunda, a gente parte para a terceira etapa do dia. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar com a nossa oração. Vamos fechar nossos olhos. Vamos fechando nossos olhos. Respirando profundamente algumas vezes para a gente silenciar os pensamentos, para se conectar bem com nós mesmos. E fazer a oração para nos conectar com essa egrégora que está aqui presente hoje. E vamos para a oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que quando eu peço para falar contigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência terrena e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo e vamos abrindo nossos olhos. E vamos iniciar a leitura de hoje. Então, reforçando, a gente vai começar no PDF, na página 45, lá no último parágrafo. A gente vai, se tudo der certo, até a página 50. E no livro a gente começa na página 70. Eu não sei se alguém está acompanhando pelo livro. Está acompanhando pelo livro? É na parte em que ele... Bem quando a mãe dele se afastou. E aí no parágrafo, a gente vai ler de novo essa parte. Minha mãe afastou-se silenciosa. E aí depois começa no último parágrafo a leitura de hoje. Não, tranquilo, eu sempre anoto no livro. Ah, então tá bom, então tá ótimo. Marcinha, seja bem-vinda. Acabamos a oração agora e vamos começar a leitura. Ah, que bom, boa noite. Boa noite. Então vamos lá. Tomar uma aguinha. Então a gente vai dividir em 3 partes, né? Já falei. Então vamos para a primeira parte. Minha mãe afastou-se silenciosa, claramente ponderando sobre o que eu dissera. Não mais com raiva. Eu sabia que ela estava meditando sobre minhas afirmações e percebi que eu estava colocando de cabeça para baixo o seu seguro e bem conhecido mundo. Ela se sentia perdida e insegura, sem a sua crença num Jeová ameaçador e terrivelmente vingativo se a humanidade fosse indisciplinada.
Perguntava-se no que o mundo iria se tornar se dependesse inteiramente dos homens controlarem as suas maldades e a dos outros. Mesmo os reis e governantes eram malvados em suas ações. Sem Jeová para reinar e castigar os pecadores, onde iríamos parar? Enquanto restabelecia minhas forças, estudei as Escrituras cuidadosamente, para que pudesse encontrar-me com os fariseus e escribas de forma confiante. Também era absolutamente necessário que eu soubesse o que havia sido escrito a respeito do Messias, porque estava convencido de que eu era aquele sobre quem os profetas haviam falado. Eu poderia verdadeiramente resgatar, salvar as pessoas da doença, miséria e pobreza, restaurar-lhes a saúde e a prosperidade, ensinando a verdade a respeito do reino dos céus e a realidade do Pai. Quando me senti suficientemente preparado para sair a ensinar e curar, para agradar a minha mãe, concordei em ir num sábado na sinagoga de Nazaré e falar com a congregação. Como era o costume, levantei e me foi entregue o livro de Isaías para ler. Escolhi a passagem que profetizava a vinda do Messias que viria libertar o povo judeu de todo tipo de escravidão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então sentei-me dizendo: hoje vocês veem esta profecia cumprir-se em mim. Isto produziu choque e espanto no rosto dos homens, que me olhavam atônitos, mas eu continuei falando, sabendo que o Pai me diria o que falar. As palavras vieram sem hesitação. Falei de minha experiência no deserto e relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes e ataduras mentais e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Expliquei que ao fazer isso, eles expunham-se à opressão de conquistadores, escravidão, pobreza e doenças. Porque Deus é luz, eu disse, e luz é a substância de todas as coisas visíveis. E luz é o amor que faz todas as coisas para que o homem desfrute delas. Todas as bênçãos de abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para aquele que amar a Deus com a mente, o coração e a alma, e que viver estritamente segundo a lei de Deus. Quando terminei, houve um completo silêncio na sinagoga. Senti que a congregação havia experienciado algo estranho, poderoso e que tinha sido elevado a um plano superior do pensamento. Desejei que nada interrompesse a tranquilidade transcendente daquele momento. Em seguida, começaram a sussurrar entre si. Eles se perguntavam quem eu era. Alguns estavam convencidos de que eu era Jesus, a pessoa cuja família era bem conhecida na aldeia, mas outros não podiam aceitar aquilo, uma vez que eu havia falado como alguém que tinha autoridade. Infelizmente, senti ressurgir minhas antigas reações para com aqueles homens religiosos. Sabia que tinham me desprezado no passado, de forma que esperava por essa rejeição. Voltei às antigas atitudes desafiadoras e isso os enfureceu por completo. Pelas minhas próprias reações humanas, atraí o desastre e este quase aconteceu. Os mais jovens, instigados pelos mais velhos, correram até mim e me arrastaram para o topo mais alto do penhasco a fim de lançar-me à morte. Mas orei ao Pai para que me salvasse. De repente, ficaram tão alterados que mal sabiam o que faziam. Se voltaram uns contra os outros, então pude sair do meio deles e escapar. Foi estranho. Eles pareceram não notar a minha saída. Muito abalado por esta experiência, consegui mandar uma mensagem para minha mãe, dizendo que estava deixando Nazaré imediatamente e indo para Cafarnaum, uma agradável cidade junto ao mar da Galileia. A princípio, pensei em juntar-me a antigos conhecidos, mas senti intuitivamente que isso não seria o correto a fazer, de modo que durante todo o caminho e ao entrar na cidade, pedi orientação e ajuda ao pai para encontrar acomodações. Eu não tinha dinheiro e não pediria esmola. E a primeira parte a gente vai encerrar já aqui. Quem gostaria de começar falando um pouquinho sobre essa parte, esse pequeno trecho?
Como sempre eu começo, não. Assim, a gente tem que ficar no orar e vigiar o tempo todo, né? Porque a gente não pode se desequilibrar para não atrair nada de ruim para a gente, né? E Jesus acabou caindo, voltando ao que ele era antes, se desequilibrou e trouxe para ele tudo aquilo ruim que ele não estava, que ele tinha tentado evitar e não conseguiu. Imagina a gente nesse dia a dia tentando ficar vigiando tudo que a gente faz para não julgar, não pensar, não cair em contradição, em tudo. Então, eu acho que essa parte aí é orar e vigiar a gente como Jesus fez. Vamos orar e vigiar os nossos pensamentos, nossas atitudes, assim como Jesus fez depois. E daí ele caiu em que ele tinha feito errado. Perfeito, perfeita colocação. Muito bom, muito bom. Quem gostaria de falar mais alguma coisa dessa parte? Mas a colocação da Moema foi perfeita. Alguém quer falar alguma coisinha mais? Janei não, Janete não, que eu tô vendo o rostinho. Aline, Beth. Não, a Moema justificou perfeitamente tudo que tinha que falar. É isso mesmo. Perfeito. Marcinha? Não, tranquila por enquanto também. Andréia? A Moema falou exatamente o que era para ser dito, né? Orar e vigiar sempre. Porque se até ele teve uma queda dessa, né? E ele voltou o que era, como ele mesmo falou, imagina nós, né? Temos que orar e vigiar todos os dias, quando abrimos os olhos até fecharmos. É bem isso mesmo. Perfeito. Aline? Eu gostaria de comentar só a rapidez da resposta, né? Quando ele já lê e já tem esse instinto, ele fala que ele retorna, né, aos instintos anteriores. Como é rápido isso, né? O efeito também tão rápido, né? Às vezes a gente acha a resposta de uma oração, a resposta de algo do plano maior demora. Mas eu acho que como essa resposta negativa é rápida, a positiva também deve ser, né? Sim. Então me chamou a atenção essa parte também. Perfeito. A única coisa que eu queria colocar assim a gente até comentou isso na semana passada, a dificuldade que ele teve quando ele começou a conversar com a mãe dele, para a mãe dele assim, que estava cheia de crenças, tudo, e até a mãe dele teve a dificuldade em aceitar tudo aquilo que ele falava naquele primeiro momento, né? E ele estava nesse primeiro encontro, acho que o maior desafio que ele teve, que ele estava de encontro com pessoas que conheciam todo o passado dele, né? Aquele passado em que ele falava em que ele era uma pessoa comum, digamos assim, né? E então as pessoas já conheciam ele e isso eu acho que se a gente trazer para nossa realidade, quando a gente tem toda uma bagagem de coisas que a gente fez durante toda a nossa vida, e quando a gente está nessa busca, né, quando a gente descobre algumas coisas e a gente começa a mudar o discurso, né, mas falar aquilo que a gente acredita, a dificuldade das pessoas em aceitar de quem está vindo, né, porque conhecem toda a nossa bagagem anterior. Então Cristo sentiu isso na pele, porque as pessoas conheciam ele e começaram, quem é ele para estar falando tudo isso, né? E ao mesmo tempo Cristo também deixou baixar, como a Moema colocou, baixou as vibrações dele e ele reagiu, né? Ele começou a reagir de forma, ao invés de ouvir e aceitar, ele começou meio que a atacar, podemos dizer assim, né? Pela maneira como ele colocou, né? Pela reação intempestiva dele, e ele reagiu dessa forma, né? Então serviu como
um alerta para ele, até para o comportamento dele, né? Para o vigiar e orar, como a Moema falou, e também a dificuldade que ele teria em passar a mensagem dele, e eu acho que principalmente para quem ele conhecia, né? E eu acho que quem aqui já tentou conversar com pessoas conhecidas que não estão nesse mesmo processo, né? Sabem a dificuldade que é quando a gente começa a ver esse rumo, né? Eu senti muito isso nas redes sociais, quando eu comecei a falar muitas coisas, e as pessoas, tipo, o que aconteceu, né? Ninguém questiona diretamente, né? Mas, assim, pelo menos para mim, ninguém questionou diretamente, mas você percebe a maneira como as pessoas lidam e tratam depois, né? Então, mas é interessante a gente observar isso daí, e como a Aline falou, né? A lei do quanto mais avançado a gente está, esse é um ponto importante, quanto mais avançado a gente está nas verdades da existência e quanto mais a nossa mente vai se purificando, mais rápido é o retorno daquilo que a gente faz, tanto para o positivo quanto para o negativo. Assim como a gente se torna um co-criador, mais consciente das nossas ações, isso tende a se manifestar de uma forma positiva, o contrário também é verdadeiro. Então, quando Cristo ele começa tem aquelas reações, rapidamente teve toda aquela reação, mas ao mesmo tempo, rapidamente teve a bênção, digamos assim, para ele sair daquela situação de uma forma tranquila, né? Eu não sei se vocês assistiram The Chosen, né? Mas é bem essa parte tem no filme, né? E a maneira como é retratado lá é muito bacana, é bem real, assim, parece que as pessoas querem matar ele, do nada ele sai andando no meio de todo mundo e todo mundo fica olhando para ele com uma cara de tipo, ficam paralisados na situação, né? E pelo jeito que ele fala aqui, que ele retrata, é exatamente isso que acontece, né? As pessoas ficam meio que paralisadas, discutindo entre elas, e ele sai andando e no filme ele até fala, não é nesse momento que ainda vai acontecer algo de ruim comigo. E ele sai andando. Pode falar, Betinha, vi que você levantou a mão. Só para complementar, né? Eu acho que o sentimento que veio para ele naquele momento, que fez com que a sua vibração baixasse, foi justamente o sentimento da insegurança, né? Porque ele sabia que aquelas pessoas sabiam do passado dele, da origem dele, né? E então eu acho que para mim isso ficou bem claro agora, né? O quanto a insegurança nos coloca em situações desagradáveis, né? E eu já vi assim muitas pessoas que eram extremamente inseguras ou estavam extremamente em situações inseguras, que na maioria das vezes só atacava. Porque a pessoa, quando está insegura, ela fica acuada, ela ataca, né? Então, eu acho que, né, para mim ficou claro isso, que o que fez com que ele baixasse a vibração dele naquele momento era a insegurança, né? Provavelmente. E eu acho, né? E eu acho que isso é uma lição para a gente, né? Se em algum momento a gente se sentir inseguro, que a gente tem que se apegar com Deus, né? Com essa força divina para fortalecer, para nos sentirmos, né? Mais fortes, para não cair nessa cilada aí de baixar a vibração, né? Que cai dentro daquilo que a Moema falou do orar e vigiar. Sim. Que aí vira discussão, né? Acaba virando discussão, e a discussão, aí todo mundo fecha os ouvidos, né? Pode falar, Moema, vi que você puxou o microfone aí. Julgado também, né? Oi? Ele se sentiu julgado. Sim. 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 Perfeito. Né? E começou a julgar como é que ele, que era aquela pessoa que, né, não tinha responsabilidade, não tinha nada, fala assim desse jeito agora. E aí ele ficou com raiva. Raiva também, né? Ele também teve a raiva. Muito bom. Ele teve tudo
sintomas que a gente tem. Ser julgado, pai. Não, aí ele voltou a ser humano mesmo. Exatamente. E é muito bacana a gente trazer isso e ver o quanto assim, o quanto não é simples, né, quando a gente entra nesses momentos, né, para entender a humanidade. Quando a gente entende a humanidade de Jesus nesse ponto aqui, a gente começa a olhar para os nossos próprios desafios quando estamos falando de assuntos diferentes, né, que na verdade é um confronto de crenças, né, e se as pessoas estão fechadas não tem jeito. E agora então alguém queria colocar mais alguma coisinha ou vamos continuando aqui mais um pouquinho, mais um trechinho pequenininho que a gente vai ler, mas é legal para a gente entender alguns outros pontos que vamos até voltar nessa primeira parte. Então vamos lá, vou reler o último parágrafo, tá? Muito abalado por essa experiência, consegui mandar uma mensagem para minha mãe dizendo que estava deixando Nazaré imediatamente indo para Cafarnaum, uma agradável cidade junto ao mar da Galileia. A princípio, pensei em juntar-me a antigos conhecidos, mas senti intuitivamente que isso não seria o correto a fazer, de modo que durante todo o caminho e ao entrar na cidade, pedi orientação e ajuda ao pai para encontrar acomodações. Eu não tinha dinheiro e não pediria esmola. Ao caminhar pela rua, uma mulher de meia idade veio em minha direção. Ela carregava pesados cestos e seu rosto estava triste. Parecia ter chorado. Num impulso, abordei-a perguntando onde poderia encontrar alojamento. Ela disse brevemente que normalmente me ofereceria uma cama, mas que estava com seu filho muito doente em casa. Também disse que tinha ido comprar algumas provisões para alimentar os consoladores que haviam se reunido para chorar a morte iminente de seu filho. Meu coração se afligiu por ela, mas também se alegrou. Prontamente tinha sido dirigido para alguém que eu poderia ajudar. Expressei minha simpatia e ofereci-me para carregar suas cestas até a casa. Ela me olhou por um momento, perguntando-se quem eu poderia ser, mas aparentemente ficou satisfeita com minha aparência e conduta. No caminho, disse-lhe que talvez eu pudesse ajudar seu filho. Você é médico? Perguntou-me. Respondi que não havia recebido formação médica, mas que poderia ajudá-lo. Ao chegar em sua casa, de pedra, grande e bem construída, o que indicava boa situação social e prosperidade, levou-me até seu marido dizendo: "Este homem diz que pode ajudar nosso filho." Melancólico, o homem inclinou a cabeça e não disse nada. A mulher, que se chamava Miriam, afastou-me, dizendo que ele estava aflito e muito zangado. O rapaz é nosso único filho entre muitas filhas, e ele culpa a Deus pela doença do garoto. Miriam começou a chorar. Se ele fala assim contra Deus, que outros problemas cairão sobre nós? Perguntou-me. Tranquilize-se, disse-lhe. Logo verá que seu filho ficará bem novamente. Ela olhou-me com dúvidas, mas levou-me até o quarto onde o rapaz estava. Fazia calor e o ambiente estava sufocante, cheio de gente, bem intencionada e triste, conversando. Pedi à mãe para esvaziar o quarto, mas os visitantes resistiram. Eles queriam ver o que aconteceria e somente saíram do quarto contrariados quando Miriam chamou seu marido para falar com eles. Podia escutá-los discutindo com o pai no quarto ao lado. O que este homem achava que poderia fazer se o médico já havia declarado ser incapaz de ajudar o rapaz? O pai veio até o quarto para ver por si mesmo. Seu filho estava mortalmente pálido, com muita febre. A mãe explicou que ele não podia engolir a comida e que estava com o intestino solto. Ele havia estado assim por vários dias e tinha perdido muito peso. O médico disse que nada mais poderia ser feito. Ele provavelmente morreria. Coloquei as mãos sobre a cabeça do rapaz e rezei sabendo, e silenciosamente dando graças com todo o coração, que o Pai Vida fluiria pelas minhas mãos para dentro de seu corpo. Desta forma, o trabalho de cura se realizaria. Senti um calor extremo e um formigamento em minhas mãos e o poder vertendo para seu frágil corpo. Fui inundado por uma alegre gratidão. Como era grandioso e maravilhoso o Pai Vida quando liberado para fazer o seu trabalho natural de cura. Sua mãe e seu pai, olhando ansiosos para ver o que aconteceria a seguir, seguravam a mão um do outro e observavam com muita atenção. Quando eles viram a cor do seu filho mudar, do branco para um rubor mais sadio, exclamaram com espanto e alegria. Depois de algum tempo, o rapaz levantou seu olhar para mim, dizendo claramente: "Agradeço. Estou bem melhor agora. Estou faminto e quero algo para comer."
Sua mãe riu de felicidade e o abraçou apertado, mas estava um pouco apreensiva. Não posso dar comida a você, filho meu. O médico ficaria zangado. Ela havia sido avisada para não dar comida a ele, somente água. Eu sorri e disse: ele está curado. Pode dar pão e vinho a ele, que não fará mal. Seu pai, Zedequias, estava maravilhado de alegria e gratidão. Depois de abraçar o seu amado filho, voltou-se para mim e apertou minhas mãos calorosamente. Ficou dando tapinhas em meus ombros enquanto balançava sua cabeça, incapaz de falar devido às lágrimas que escorriam por sua face. Quando ele finalmente se recompôs, entrou no salão e falou às pessoas que lá estavam. Meu filho, quase morto, recuperou a plenitude de vida novamente. Suas palavras foram recebidas com gritos de alegria, entusiasmo, incredulidade, questionamentos, risadas e felicitações. A mãe do rapaz ficou parada, com um sorriso estampado na face. Depois disso, não foi mais necessário buscar por acomodações. Quando Zedequias disse aos atônitos consoladores que o garoto estava curado e o próprio jovem apareceu na porta sorrindo e pedindo novamente por comida, todos os consoladores rodearam-me e convidaram-me às suas casas. No entanto, preferi ficar com o pai do garoto, que agora dizia estar cheio de perguntas a fazer-me. Ele esperava que eu pudesse respondê-las. E vamos encerrar essa segunda parte aqui. Nossa. Que energia. Ai, ai. Quem gostaria de falar alguma coisa desse segundo trecho? Christian, Pode falar, André. esse foi o primeiro milagre de cura da pessoa. Foi esse daí? Foi o primeiro Esse milagre garoto? público, né? Ele tinha curado os irmãos dele na Sim. casa dele, mas o primeiro Sim, milagre sim, público mas foi público. esse. Isso. Forte, né? É Forte. lindo. Muito lindo. Esse foi o primeiro Esse. milagre público dele. Ô, Christian, Pode falar, Betinha. e interessante, né, que Cristo confiou, né, que ele não ia ficar desamparado, né, ele não ia pedir esmola, e assim, muito rapidamente, a situação se antecipou ali para ele, né, Sim. Aquele... de uma forma assim tranquila, assim, né? De uma forma assim, quase que assim, né? Se a gente vai pensar assim, imediata ali, né? E eu acho que muitas vezes as coisas podem acontecer assim pra gente, acontece também, né? Mas às vezes a gente nem tem consciência dessas situações, né? E eu achei assim muito, né? Me chamou muita atenção essa questão. Perfeito. Ele falou antes de eu falar, a Marcinha levantou a mão, deixa ela falar primeiro. Pode falar, Marcinha. Eu acho que você vai complementar a mesma coisa que a Beth, né? Eu só queria falar uma curiosidade. Nos estudos que eu faço aqui, a minha sincronicidade, ou a minha, sei lá, telepatia, não sei o que, com a Beth é muito, Cris. Quase todas as vezes. Antes de eu levantar a mão para falar, a Beth fala, vou escutar. Ela fala exatamente o que eu ia dizer, né, com outras palavras, né? Porque eu falei, a hora que ele saiu, ele foi e ele confiou que ia dar certo, ele resolveu intuitivamente, né? Ele foi e confiou. E a hora
também ele fez a cura, né, do menino também, né? Ele fez, claro, né? Mas me chamou a atenção isso agora, é muito estranho. Parece que todas as vezes a Beth fala, ela tira as minhas palavras um segundo antes, é muito legal, Betinho. E assim, aqui, nesse caso aqui, Christian, os pais também ajudaram, Cristo. Os pais também, eles não tiveram nenhuma dúvida, né? Eles acreditaram, né? Em Jesus lá, né? Deixou um cara entrar lá que eles nem conheciam, né? Então, acho que talvez o amor pelo filho, né? E a fé na cura ajudou também essa cura do menino, talvez, não sei. Assim, eu acho que quando a gente olha para os pais do menino, é uma situação bem de... quando você está num ponto em que você desacredita de tudo, tipo, você está entregue para um milagre. Então eles já estavam à espera de nada mais poderia acontecer, eles estavam totalmente entregues. E quando você está nesse momento, a tua fé, ela é muito forte, né? Quando você realmente parece que, tipo, entreguei para as mãos de Deus, tipo, não tem mais o que fazer. Então você sai totalmente do controle e apareceu um estranho falando que podia curar, que não sabia o que ia fazer. E nessa hora, por amor, né, qualquer coisa é bem-vinda, né? Então os pais ali estavam totalmente abertos e receptivos para a cura do menino. Então os pais estavam abertos, o menino estava aberto para a cura. Então o trabalho fluiu de uma forma tranquila. E depois disso acontecer, né, é interessante que ela teve assim, não foi dúvida, foi uma ignorância, acho que espiritual, não sei, né? Porque ela falou, não, ele não pode comer, o médico falou, né? Ele tinha sido curado, mas ela estava vindo com aquela crença, né? Sim. De que ele poderia ter morrido, né? Muito interessante, Jesus ri, né? Fala, não, ele já está curado, né? Foi muito forte essa cura mesmo, que não sei quem que falou isso, também achei que foi muito forte essa... Pode dar pão e vinho para ele, né? Vinho é até engraçado, né? A gente ouvir falando, a pessoa acabou de sair das últimas, dar vinho para ele, né? Não, e a Beth colocou um ponto que é exatamente de tudo, assim, a questão da entrega, né? Quando o Cristo sai de lá, como ele se entregou ao Pai, né? Ele se tirou de todo o controle. E normalmente como a gente quando a gente vai fazer qualquer coisa, né? A gente se planeja e parece que a gente já faz todo um roteiro na nossa mente daquilo que a gente quer fazer. E se sai daquele roteiro, a gente meio que entra até em pânico, né? Tipo, a gente fica meio nervoso, meio atônito, né? E ali você percebe o poder da entrega mesmo quando a gente fala, né? Que ele entregou totalmente. Eu não vou pedir esmolas, eu não vou procurar ninguém que eu conheça. Eu sei que o Pai vai me guiar para o que eu tenho que fazer. Então, eu não sei se vocês têm histórias aí para compartilhar disso, né? Eu lembro uma vez, eu e a Lê tava numa viagem que a gente foi a gente fez um cruzeiro, né? E naquela viagem... Foi em 2017, isso faz um tempo, nem tinha lido as cartas ainda, né? Mas a gente parou num local que chamava... Foi duas paradas que foram impressionantes, assim. A gente parou numa ilha lá, me fugiu o nome agora. E o que a gente vai fazer? A gente não tinha comprado nenhum pacote no navio, né? E descemos lá para a terra para procurar o que a gente ia fazer. E aí a gente se deparou com um rapaz que abordou a gente e começou a falar em espanhol, né? Eu entendo um pouco de espanhol, né? A Lê não entendia nada e o rapaz falando. E eu, pô, será que esse cara tá me enrolando? Tá falando sério? Aí eu só olhei pro lado, eu vi uma policial que estava atenta em tudo que o rapaz falava. Quando eu olhei pra cara dela, a policial só fez assim, ó. Balançou a cabeça. Aí eu falei, Ale, vamos fazer o que ele está falando. Nossa, mas foi um rapaz que ele nos levou para dar um passeio na ilha toda.
Ele levou a gente até em mercado para comprar coisa que a gente queria, levou na praia mais bonita que tinha ali, deixou a gente lá, foi buscar e fez todo o tour com a gente de uma forma tão perfeita. E naquela mesma viagem teve uma segunda que a gente desceu em Ilhas Cayman. A gente desceu e aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aí a Lê só falava assim, não sei, vamos andando. Aí a gente falou, vamos para alguma praia? Vamos, mas como que a gente vai, né? E nesse lugar só falava inglês e nem eu nem ela falava inglês. E de repente ela falou, ali passa um ônibus, vamos pegar aquele ônibus. A gente entrou no ônibus, aí falamos, no fim a gente acabou, tipo, os pacotes lá era muito caro as coisas ali naquela ilha, né, para comprar. E no fim a gente foi num ônibus que a gente pagou $5. O ônibus levou a gente exatamente na praia que estava todo mundo que tinha comprado as coisas pelo navio, que tinha gasto uma fortuna. E a gente ficou lá o dia inteiro curtindo. Como vamos voltar? Não sei, acho que deve ser ali o ponto de ônibus. E voltamos e chegamos no horário certinho, tudo bonitinho. A gente falou, é impressionante, né? Como é guiado as coisas quando você deixa as coisas fluírem, né? Isso aí, assim, tipo... exemplos de momentos que, tipo, momento bobinho, assim, né? Mas, assim, de quando a gente entrega e confia, parece que as coisas vão se ajeitando para aquilo que você quer. A gente sabia exatamente o que a gente queria e não sabia como a gente ia fazer e fomos lá fazer. E aí as coisas foram tudo guiadas, né? Então, claro, não se compara com esse exemplo de Cristo, mas mostra, acho que, um pouquinho dessa... Quando a gente tenta sair do controle e a gente entrega, como as coisas fluem, né? Então, eu não sei se vocês têm histórias assim, mas talvez se puxarem na memória vão lembrar de momentos em que você não controlou, não planejou e entregou, você sabia exatamente o que queria e as coisas de alguma maneira se desenrolou para sair exatamente do jeito que você gostaria que saísse, né? Então, são os momentos de exemplos que, se a gente puxa na memória, quando a gente está na entrega ali de que as coisas vão acontecer e como as coisas podem estar acontecendo e fluindo, né? Então eu acho que aqui nesse exemplo foi tudo que Cristo colocou. E tem mais um insight aqui que a gente que vai ter, mas eu acho que Cristo vai colocar isso no próximo trecho, então eu vou deixar para comentar depois. Mas alguém gostaria de falar mais alguma coisinha desse trecho? Não, eu só vou falar para a Márcia que agora eu vou esperar sempre ela falar primeiro. Moema quer fazer alguma colocação dessa parte? Não, agora não. Não, ok. Aline? Não, Christian. Ok, se alguém lembrar de alguma historinha pode contar também pra gente. Então fiquem à vontade. Mas eu acho, assim, e mesmo depois de toda aquela discussão que aconteceu, né, que a gente leu no trecho anterior, né, Cristo em nenhum momento titubeou, né, a segurança que ele tinha era muito forte. Assim, ao mesmo tempo que ele se sentiu inseguro e desafiado naquele momento pelos sacerdotes, quando ele se restabeleceu, a segurança que ele tinha em tudo que ele tinha recebido era muito forte, né? Se a gente partir do pressuposto que ele estava iniciando o seu trabalho, né? Digamos assim, iniciando sua peregrinação, não sabia como ia ser aceito, nada disso, então a força interior que ele sentia era muito forte, né? Então, em tudo que ele tinha aprendido, ouvido, vivido, né? Então, mostra a força dele também e a fé que ele tinha em tudo que ele tinha aprendido, né? Porque você ir na casa de um estranho, não ter feito nenhum milagre público e simplesmente falar vai acontecer, é muito forte, né? Ô, Christian, Pode falar, Betinha. E será que naquela época, naquela localidade ali, existia assim essas práticas de milagres por outras pessoas? Porque a gente sabe assim que sempre existiram os magos, os bruxos, né? Pessoas que realizavam realmente, né, milagres, né? Muitos às vezes eram discriminados, né?
por crenças, né? Que se a gente ouvir falar em bruxaria, muitas pessoas veem isso como coisas do mal, né? E será que naquela época era comum essas práticas, né, nessa região ou não? Eu acredito que não, porque senão já tinham, já teriam pessoas próprias que fariam esse trabalho, né? Então eu acredito que não, Beth, de curas instantâneas, isso eu creio que não. A época das bruxas mesmo veio bem depois, né? Veio depois de Cristo, né? Agora, Sim. provavelmente já deve ter tido Buda anterior a Cristo, né? Então já tinha, talvez já tivesse algumas coisas em outras regiões, alguns milagres que poderiam acontecer, mas pelo menos nesta região eles eram todos muito voltados pro judaísmo, né? Então que é uma coisa muito de leis, eles eram muito restritos às leis. Então acreditavam muito no que se falava na Bíblia, e na Bíblia não relata pelo menos nenhum milagres de cura, né? Relata, eu acho que o milagre mais assim que pode se falar foi quando Moisés ele abriu os mares, né? Ele abriu os mares para a libertação do povo judeu, né? E algumas coisas que Moisés fez naquele tempo. Mas mesmo Moisés era considerado um profeta, né? Um enviado, né? Mas milagres de cura física, assim, eu não tenho nenhum relato. Você ia falar alguma coisa a mais, Beth? Pode falar. Não, eu ia só perguntar, porque assim, eu li muito pouco sobre essas questões, vamos dizer assim, mais históricas mesmo, assim, né? A época de Moisés foi quanto tempo antes de Cristo? Moisés, foi quem libertou todo o povo judeu, né? Foi quem libertou todo o povo judeu. Foi bem antes. Nossa, deve ter sido centenas a milhares de anos antes de Cristo. Sim. Porque depois de Moisés, ainda quando eles estavam lá já estavam na parte deles, veio Davi, veio um monte de coisa que aconteceu depois, né? Então veio vários reis, né? Segundo quando a gente vai lendo a Bíblia, né? Veio por várias passagens de vários reis, então foi bem antes. Mas eu também não tenho essa precisão para te falar. Não sei se alguém tem aqui, mas para falar com mais propriedade, mas... Cadê o Antônio, né? Cadê o Antônio, nosso estudioso? Não foi na época egípcia, do Egito? Então, Foi na época do... Veio o Egito, veio as pragas, né? Aí foi nesse momento que surgiu Moisés e que veio a fuga do Egito, né? E aí formou todo o Estado judeu, né? As 12 tribos judias, né? E aí depois vieram vários reis que passaram por ali, né? Inclusive rei Davi, né? Sim, mas foi na dinastia egípcia, né? Assim, na época dos egípcios. Sim. Eu também não lembro na história, assim, mas foi na época dos egípcios. Eu não lembro quantos anos antes de Cristo. Sim. Mas dá para procurar. Dá. Gente, segundo o Google, Moisés existiu aproximadamente entre 1500 e 1200 antes de Cristo. Muito bom, Marcinha. Tá aí a minha Marcinha, consultora de assuntos, sempre a nossa consultora da internet. Muito bom, Marcinha. Obrigado, Márcia. Você quer falar alguma coisa, Janete? Não, é porque eu também tinha procurado e achei que é isso mesmo. 1500, 1200, 1500 anos antes de Cristo. Então, ok, perfeito. Eu sabia que tinha sido bem antes, porque pela história que eu lembro da Bíblia, passaram vários reis nas tribos judias, né? E que foram governando e tudo mais. Então eu sabia que tinha sido bem antes, mas eu não sabia precisar a data quando que foi. Mas muito bom. Gente, falta 5 minutinhos para encerrar essa sala. Vamos encerrar. Alguém quer comentar alguma coisinha? Falta 5 minutinhos. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse trecho? Ou vamos encerrar e a gente já inicia o próximo trecho da leitura?
Acho que pode encerrar, Cristian. Pode? Não vai dar tempo de ler, né? Não, de ler não vai dar tempo. De ler não vai dar tempo. É um trecho agora um pouquinho mais longo, então vai um pouquinho mais. Cristian, eu vou aproveitar a pausa, vou pegar uma água, tá? Tá, joia, vai à vontade. Eu tô tentando dar pausa aqui na gravação e não tá vindo aqui. Eu tô com receio até de a gravação não tá saindo aqui hoje, que meu computador ele tá bem, por causa da internet, ele tá muito oscilando. Ainda bem que não travou ainda, né? Mas tô com receio até de travar. Mas vamos lá então para outra sala? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Vamos continuar a leitura então agora? Alguém queria fazer mais algum comentário que veio na mente depois que a gente fechou a sala? Não? Então ok, então vamos lá. Então vamos continuar exatamente onde a gente parou. Vou reler o último parágrafo que a gente leu, acho que é melhor para dar o gancho certinho aí para a próxima parte. Então vamos lá. Depois disso, não foi mais necessário buscar por acomodações. Quando Zedequias disse aos atônitos consoladores que o garoto estava curado e o próprio jovem apareceu na porta sorrindo e pedindo novamente por comida, todos os consoladores rodearam-me e convidaram-me às suas casas. No entanto, preferi ficar com o pai do garoto, que agora dizia estar cheio de perguntas a fazer-me. Ele esperava que eu pudesse respondê-las. Depois de colocar o vinho e a comida sobre a mesa, todos foram convidados a comer até saciarem-se. Zedequias sentou-se e formulou sua primeira pergunta. Ele disse: Você fez algo que nenhum sacerdote ou médico poderia fazer. A cura vem somente de Deus. Embora seja um desconhecido, percebo que você deve vir de Deus. Sim, respondi, e as pessoas murmuraram assombradas. Esta doença que veio ao meu filho era um castigo por algo que eu tenha feito de errado no passado? E como eu poderia cometer um pecado tão grave que Deus quereria levar meu único filho? Muitas das pessoas que escutaram essas palavras acenaram com a cabeça. Você fez a pergunta que mais quero responder, Zedequias. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-la de nós como um homem arrancaria um tesouro de outro só porque está zangado com ele. Esta é a maneira como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado em um trono em algum lugar do céu, como fazem os reis humanos que se sentam em seus tronos e governam o seu povo. Esta é a maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe à existência e sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que ele é o perfeito amor. E por esta razão eu prefiro falar do Pai, pois eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo-o num bom estado de saúde, assim como um pai humano trabalha para manter seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro do abrigo de um lar. Eu o vi dentro de todas as coisas do mundo. Como pode ser isso? Perguntou um homem duvidando. Não é possível para um ser individual, de qualquer tipo, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o ar está em todo lugar ainda que não se possa ver. No entanto, sabemos, sem dúvida alguma, que ele é muito real e muito importante para a nossa existência. Se o ar não existisse e não pudéssemos respirá-lo, morreríamos. Não podemos ver o movimento do ar que chamamos de vento, mas vemos que ele agita as folhas e conduz as nuvens no céu. Por isso sabemos que o ar está acima de nós, ao nosso redor, e que é forte. E agora pergunto, qual é a parte mais real e mais valiosa do homem? Seu corpo ou sua mente? Alguns respondiam que era o seu corpo. Caso contrário, não teriam seu lugar na terra. Não poderiam trabalhar, não poderiam ser vistos, não seriam conhecidos. Outros diziam que sua mente era mais importante do que seu corpo. Ao que eu respondi:
A mente é a parte mais importante do homem, uma vez que sem sua mente ele não teria o comando do seu corpo. Ele não poderia comer, beber, dormir, mover-se, planejar, não poderia viver. Contudo, não podemos ver a mente. Simplesmente sabemos que temos uma mente por causa dos pensamentos que ela produz e porque os pensamentos elaboram algum tipo de ação em nossas vidas. Acreditamos que a mente funciona por meio do cérebro. Sim, é assim que funciona. Senão, como poderia o cérebro, que nasceu da carne, produzir pensamentos, sentimentos, ideias e planos? Agora deve estar ficando claro para vocês que é assim que o Pai está presente em todas as coisas. Ele é a mente que dirige a mente humana, fazendo seu grande trabalho dentro de cada ser vivo. Sabemos que é assim porque vemos as maravilhas da sua obra. Vemos o crescimento das crianças, vemos o alimento que comem ser milagrosamente convertido em outra substância que os nutre e os faz crescer. Como isso acontece não sabemos, nem sequer podemos imaginar. Mesmo que soubéssemos, ainda assim continuaríamos sem saber o que acionou tão importante processo de vida dentro dos corpos vivos de cada espécie. Vejam de que forma tão maravilhosa os corpos de cada espécie são formados e criados propositalmente, de forma expressa para transformar o tipo de alimento que se come em energia para nutrir ossos, sangue e carne. Agora que nos mostrou todas essas coisas, podemos ver que elas são realmente maravilhosas, exclamou um jovem. Elas são. Vemos os jovens corpos passando por suas várias etapas de desenvolvimento e vemos suas mentes acompanhando o seu desenvolvimento físico até que começam a desejar encontrar um cônjuge para se tornarem pais. Logo, o grande trabalho da concepção é realizado e o crescimento da semente dentro do útero continua até que a criança chegue a seu desenvolvimento pleno. Pensem, quem determina esse constante crescimento tão ordenado dentro da mulher? De onde vêm os planos que regem o correto desenvolvimento da cabeça, do corpo e dos membros, os quais são invariáveis de uma mulher para outra e de uma espécie para outra? Quem decide o momento exato em que o nascimento terá início, o meio físico pelo qual a criança deve ser trazida à luz, a provisão do leite para a criança? Pensem, é a mãe? Não, não é a mãe. Ela é apenas a testemunha de tudo o que ocorre dentro dela, desde o momento em que seu marido tem estado com ela e plantado a sua semente para se juntar à dela. Deus faz todas estas coisas de longe? Estes pensamentos chegam a cada homem e mulher para decidir quando estas coisas devem acontecer? Não. Todo esse trabalho é realizado pelo poder criativo da mente, a vida inteligente e amorosa dentro de todos os seres vivos. Vemos o amor dos pais por seus filhos, sejam eles pássaros, animais ou homens. De onde vem esse amor? Eles provêm do poder criativo da mente, o perfeito amor, do Pai que está em nós. É por causa do trabalho que o Pai faz com as plantas, árvores, pássaros, animais e com o próprio homem que hoje estamos aqui, vivos, respirando, comendo, dormindo, tendo filhos, envelhecendo e então morrendo para passar para um lugar mais feliz. Tudo isso é a obra do Pai que está ativa dentro de nós. Como podem negar a verdade de tudo que disse a vocês nesta noite? Hoje vi um jovem agonizante que foi trazido de volta à plenitude da vida em pouco tempo. Fui eu quem o curou? Não. Por mim mesmo não posso fazer nada. Foi a vida, que é o Pai ativo dentro de todas as coisas, que veio com toda a força para reparar um corpo doente e trazê-lo novamente de volta à plena saúde, porque acreditei que assim seria e não duvidei. Houve suspiros de satisfação na sala. Nova luz, novo interesse, inclusive podia ver-se uma nova doçura em seus rostos. Por que então o homem sofre tão dolorosamente? Perguntou Miriam. Porque quando o homem é concebido, quando a vida toma forma dentro da semente, ela se reveste da condição humana que o separa de qualquer outro indivíduo no mundo. Para fazê-lo único, uma figura isolada, não unida a nenhum outro, solitário, privado, sua própria pessoa, ele torna-se sujeito é controlado por dois impulsos poderosamente fortes em sua natureza terrena, o de ligar-se a todas as coisas que deseja muito e o de rejeitar e afastar tudo aquilo que não quer. Estes dois impulsos básicos do homem estão presentes em cada coisa que ele faz ao longo da vida e são inteiramente responsáveis pelos problemas que atrai para si. Embora o Pai esteja ativo no interior do homem, não há nada de humano nele. Portanto, o Pai nada retém, nada rejeita, nada condena,
nem mesmo vê a transgressão. Tudo aquilo que o homem faz e que chama de pecado é apenas deste mundo e só existe punição neste mundo, porque é uma lei da existência terrena. Como você sabe que tudo que você semear, mais tarde colherá. Pelo fato de extrair sua vida e sua mente do Pai, o próprio homem é o criador dos seus pensamentos, palavras e ações. Seja o que for que ele pensa, diz, faz e acredita, retorna a ele da mesma forma algum tempo depois. Não existe castigo que venha do Pai. Quaisquer que sejam os males que assolarem a humanidade, estes são o completo resultado de suas próprias decisões. As pessoas murmuravam que este era um ensinamento totalmente novo que fazia mais sentido do que tudo que havia sido ensinado a eles antes. Várias vozes me incitavam a contar mais. Eu digo a vocês, em mim vocês viram a vida ativa sob a forma de cura. Sigam-me e ouvirão sobre o caminho que devem percorrer para encontrar a felicidade. Em minhas palavras encontrarão a verdade da existência nunca antes revelada por nenhum outro homem. Tem-se dito sobre o Messias que ele revelará os segredos que têm estado ocultos desde o começo da criação. Em verdade, digo que ouvirão estes segredos de mim. Se escutarem com cuidado, entenderem seu significado, praticarem sua verdade e apegarem-se às suas leis, serão transformados em novos homens e entrarão no reino dos céus. As pessoas ficaram em silêncio por um momento, então houve um clamor de conversa animada. Mas Edequias levantou-se e disse que era hora da família descansar. Seu filho precisava dormir e sua esposa e filhas também estavam exaustas de tanto chorar. Ficou combinado que na manhã seguinte eu iria até o porto e as pessoas doentes seriam trazidas até mim. Desta forma, fui capaz de empreender minha missão e tudo foi rapidamente arranjado da melhor forma possível. Parecia que se eu não efetuasse as curas, não haveria interesse nem aceitação de tudo que eu havia dito. As curas demonstravam a verdade de tudo que eu havia ensinado e meus ensinamentos explicariam as razões pelas quais eu era capaz de trazer do Pai para eles a cura. E hoje a gente encerra aqui. Quem gostaria de começar, podem ficar à vontade. Como deve ter sido difícil para ele. Oi, Moema, fala de novo que eu não te escutei. Eu falei que como deve ter sido difícil para ele explicar uma coisa naquela época que ninguém nem conseguia sentir, né? Porque assim, tudo que ele estava falando era uma coisa nova e ali é tudo físico, é tudo material. E ele estava falando de uma coisa abstrata, uma coisa completamente diferente, uma coisa que vem de dentro, uma doação, uma fé, né? Assim, uma coisa assim, completamente diferente. E ele teve que comparar com a criação mesmo, né? Com o homem, né? Como é que o homem nasce, como é que ele cresce, como é que ele se desenvolve. Então, porque assim, a vida humana é também uma coisa linda, né? Inexplicável, é muita amorosidade, é muito amor, né? Porque assim, o único jeito de ele conseguir colocar para todo mundo. Sim. Então, assim, deve ter sido muito difícil para ele, muito difícil. Mas ele acreditava, né, no que ele estava fazendo. Ele acreditava. Sim, sim. Sim. Uma sociedade tão materialista, né, e ele falando de coisas tão profundas que vinham aparentemente do nada, né, e não existia ciência, que hoje a gente sabe ainda os processos digestivos, a gente sabe ainda algumas coisas que existem no corpo, a gente sabe o que é célula, né? Naquela época eles não tinham nem conhecimento do que é célula, imagina explicar tudo isso, né? Muito bom, Moema, muito boa colocação.
Quem mais? Fiquem à vontade para falar. Christian, Pode falar. eu grifei aqui aquele trecho que fala: Deus fez todas estas coisas de longe, estes pensamentos chegam a cada homem e mulher para decidir quando essas coisas devem acontecer, e aí vai, né? E aí chega lá na frente, ele fala que tudo isso não vem dos homens, né? Não vem das mulheres, enfim, que vem do poder criativo da mente. No outro estudo, né? Para mim foi bem difícil entrar em contato com todo esse conhecimento, com todas essas palavras que para mim sempre foram muito distante do meu vocabulário, assim dizer, né? E recentemente, na terapia que eu fiz com a Alexandra, na reprogramação que eu fiz, ela até me passou lá um livro, né? Acho que O Poder do Subconsciente, O Poder da Mente, né? E agora, nessa leitura de hoje, é que eu consegui... porque eu sentia, assim, eu percebia que as cartas, elas falam numa linguagem, né? Elas, vamos dizer assim, é Cristo falando, enfim, tem toda uma linguagem muito diferente das coisas que eu via lá nesse livro, que fala sobre o subconsciente, o poder da mente. E parece que agora que deu assim um insight maior, né? Quando ele fala que não, que todo esse trabalho é realizado pelo poder criativo da mente. Então, esse poder criativo da mente é da mente humana, mas ela, na verdade, é conectada com a mente divina. Seria isso? O poder criativo da mente é o Deus dentro de nós. É o Deus Sim. trabalhando dentro de nós. Seria o nosso mental superior, digamos assim, uma parte do nosso corpo, aquela parte do nosso corpo que é totalmente conectado com o divino, né? A nossa mente, né, dentre os corpos, a nossa mente se divide em duas, né? A mente do ego, né, que é o nosso corpo mental, é a mente do ego, né? E tem o corpo que chamam de mental superior, que é exatamente a nossa parte divina, que é o que governa, que se todos nós tivéssemos com a mente, com o ego purificado, quem comandaria a nossa vida é essa mente divina. Então a gente tem acesso a ela. E quem comanda todo o nosso corpo, todas as nossas ações, é essa mente divina. Então todo esse trabalho no nosso corpo é feito pelas células. Quem comanda as células? Né? É da onde vem todo esse trabalho? Vem com todas as instruções que vêm do poder divino, né? Então é Deus trabalhando dentro de nós. Quando ele fala poder criativo da mente, é Deus trabalhando dentro de nós. Ô, Christian, para mim ainda tem assim ainda fica alguma coisa que parece que eu entendo, mas quando eu leio os termos, alguma coisa ainda trava, né? Então, assim, quando ele fala ali no poder criativo da mente, a mente é a de cada um, de cada indivíduo, certo? Não, nesse caso, o poder criativo da mente, ele está se referindo a Deus. O poder criativo, poder criativo da mente, a mente divina. Ele está se referindo a... todos nós somos partículas de Deus, certo? Todos nós somos deuses, Sim. né? Sim, Quando ele fala poder criativo da mente, é Deus agindo através da nossa mente, mas não da mente cérebro, é isso que eu quero dizer. Seria o nosso acesso a Deus. É a maneira como o nosso corpo processa. A sensação que eu tenho, assim, que isso, para mim, é como se, vamos dizer assim, a minha compreensão disso tudo é que a nossa mente, ela está ligada à mente divina. Sim. Eu não consigo, assim, parece que como eu não consigo visualizar isso, que uma vez eu até pedi pro Antônio
Antônio, me dá um desenho, né, uma imagem que eu possa compreender melhor essa questão da mente, de todos esses aspectos, né? Então, parece que ainda é um lado meu muito racional, que quer compreender, quer ver, quer entender melhor tudo isso, né? Então, para mim, até hoje, a minha compreensão era isso, né? De que a nossa mente, não o nosso ego, né? Mas a nossa mente, vamos dizer, superior, ela está ligada com a mente divina. Sim, então, não é muito isso, não, né? Não, sim, nossa mente está conectada com a mente divina. Sim, está conectada. Sim. Seria o Deus dentro de nós. Né? Sempre que a gente tem uma intuição, os atos amorosos que a gente começa a ter, é porque a gente está começando a ter esse contato com a mente divina. Na verdade, é Deus falando através de nós, é Deus processando através de nós. Isso, quando fala na parte, quando a gente fala em parte de raciocinar, digamos assim. Mas aqui ele vai num ponto ainda mais profundo, porque ele está falando do trabalho que é feito dentro de todos os seres vivos. Quando ele dá o exemplo, por exemplo, quando ele começa a perguntar, o homem vai lá e planta a semente, né, e une com a semente da mulher. Quem começa a fazer todo esse trabalho do crescimento da criança de forma perfeita é o poder divino trabalhando dentro de nós. E quem é esse poder divino que está trabalhando ali dentro? São as células. As células que têm esse poder Sim. divino totalmente criado dentro de nós. As células têm a sua própria função, que ela vem com a sua própria programação, né? Que vem da mente de Deus, tá? Então, é uma coisa muito abrangente que envolve... Espera só um minutinho, tá? Minha cachorrinha passou aqui, desligou minha luz, agora eu vou ligar ela. Aí, então, o poder criativo da mente, ela está em tudo. Então, ela está desde desse trabalho que é feito, por exemplo, no bebê. Por exemplo, quando a gente corta o braço, não começa um trabalho de cicatrização? Sim. É o poder criativo da mente trabalhando no processo de cura dentro do nosso corpo. São as células sendo trabalhadas para a nossa cura. Isso é o poder criativo da mente. É Deus trabalhando dentro de nós, através das nossas células. Quando a gente está doente e começa a se curar, isso é o poder criativo da mente trabalhando de forma totalmente inconsciente no nosso corpo. E ele trabalha também de forma consciente quando a gente tem atos amorosos. Então a gente tem acesso a toda essa mente de Deus também. Nós estamos totalmente conectados. Não só nós como... É que quando fala mente a gente associa diretamente a cérebro, né? Na realidade o nosso cérebro ele só processa. Tanto ele processa o ego, como ele processa a mente de Deus. Quando a gente reage... a gente está reagindo instintivamente através do nosso cérebro, das nossas ações. Está vindo um comando, mas quem está comandando isso é o ego. Uhum. E quando a gente está fazendo atos amorosos, atos magníficos, quem está comandando é a nossa mente divina, que é a nossa mente totalmente conectada com Deus. Então quando ele fala em poder criativo da mente, seria isso, essa nossa conexão com o divino. É o perfeito amor agindo em nós, ele age dentro de nós, e através de nós. Então, tem uma frase, quando ele fala aqui no final da carta 1, que é uma frase que faz entender bem num trecho da carta 1, eu sei como está essa frase eu acho rápido que ela está aqui. Peraí, eu vou ler ela, que mostra exatamente o que eu quero passar nesse trecho aí para vocês. É que assim, né? A sensação que eu tenho é que nas cartas existem várias nomenclaturas para expressar Deus. Sim, sim. Né? E esse poder criativo da mente é um desses termos. Sim, exatamente. É um dos termos para expressar Deus. Assim... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Conclui que aí depois eu vou ler a frase. Pode concluir.
Agora, uma outra pergunta, assim, em cada carta, em cada momento aí, aparecem, então, termos diferentes para expressar Deus, certo? Ó, Mas nessa mesma frase ele usa 3 termos. É realizado pelo poder criativo da mente, a vida inteligente e amorosa dentro de todos os seres vivos. Depois ele fala, ele provém do poder criativo da mente, o perfeito amor do Pai que está em nós. Uhum. Então, ele chama de poder criativo da mente, vida, inteligência amorosa, de Pai. Então, ele usa vários termos para expressar Deus. E é tudo a mesma coisa, é expressão divina, expressão de Deus. Exatamente, exatamente. E aqui, para você entender o que é da natureza do Criador que se expressa em nós. Esse trecho está no final de quando ele fala da natureza divina. Ele fala assim, e o mais maravilhoso e glorioso de tudo, a real natureza e função deste Pai, poder criativo, era trabalhar para criar alegria, beleza e conforto, assegurando o bem-estar da humanidade. Isso aqui ele se refere ao Pai trabalhando em tudo, o ar, as árvores, em tudo que vem para o nosso bem-estar externo. Aí ele continua, trabalhar na humanidade fornecendo alegria interior, saúde e conforto. Aí ele fala de todo o trabalho que é feito dentro do nosso corpo. E trabalhar por meio da humanidade, inspirando-a com novas percepções e entendimentos. Aqui ele fala o trabalhar por meio da humanidade é o trabalho na mente mesmo, propriamente dita. Quando a gente tem novas percepções, novos entendimentos e quando a gente vai se comunicar com os outros de uma forma amorosa, tudo mais. Então ele trabalha no externo, no interno e no mental. No mental é o por meio de nós. É quando ele usa a gente como um instrumento de trabalho. Quando a gente está expressando ele aqui, vivendo como Deus, digamos assim, mas vivenciando, experienciando a mente divina nos nossos atos. Deu para clarear ou piorou tudo? Não, eu acho que devagarzinho vai... eu acho que é bem assim, né? A gente... você já leu as cartas diversas vezes, acho que você deve ter tido essa sensação também, né? Que em cada trecho você sempre parece que encaixa mais uma pecinha do quebra-cabeça, né? Não que você não tivesse já entendendo todo esse contexto, mas é uma pecinha a mais que começa a dar um pouco mais de sentido numa determinada frase, num determinado trecho, numa determinada carta. Sim, mas é isso mesmo. Você vai... Eu sempre fui, assim, uma pessoa que, em termos de leitura, de estudo, eu sempre quis me pegar ao significado das palavras, né? Então, para mim, foi especialmente muito difícil começar esse estudo, e ao mesmo tempo era aquilo. É como se eu não entendia nada daquelas palavras, mas aí tudo aquilo para mim era conhecido, era compreensível. Mas se eu tivesse que falar sobre um trecho, eu não sabia falar. Não sei se você lembra, no primeiro grupo de estudo que você participou um período dele, né? No primeiro grupo de estudo que a gente fez, aquele grupo, as perguntas normalmente eram levadas aos pés da letra na palavra. Então, lia o trecho, as pessoas entendiam tudo como se fosse só aos pés da letra, não entrava na profundidade. Eu não sei se você lembra disso. Sim. Lembro. E assim, quando as coisas começavam sei lá, a sair um pouquinho disso, ou começava a aprofundar um pouco mais, né? Para mim era difícil, porque grupo de estudo para mim era nesses moldes, sabe? Extremamente restrito, em cima daquilo que você está lendo. Não dava muito para aprofundar.
Então, para mim, foi realmente muito difícil. Eu acho que esse foi um dos motivos, né, que me levou assim, a me afastar um pouco, porque para mim não dava para minha cabeça, né? E já no segundo momento, já veio um pouco diferente, né? E hoje, por isso que eu falo, que nem você me perguntou se eu tinha lido. Eu não li, mas isso não me incomoda mais, porque antes me dava desespero. Como é que eu vou discutir, conversar sobre algo que eu não li? Então, me causava um profundo desespero. E quando você fazia a leitura, todas aquelas palavras, e a gente, né, eu queria estudo em cima do pé da letra ali. Então, foi bem difícil. Muito bom. Muito Mas bom. ainda assim fica assim, né, alguns momentos nesse sentido, tipo, né, que nem eu querendo entender aí essa questão aí da pergunta que eu fiz lá Vixe, Betinha caiu. Eu acho que ela caiu mesmo. Ela caiu. Uhum. Como? Essa. Ela voltou. Voltou? Tá voltando aqui. Pra mim tá aparecendo agora, tá? Betinha? Está de volta? Tá sem voz, Beth? Tô de volta. Eu fui procurar meu texto e acabei saindo aqui. Então, assim, isso ainda pode ser que seja assim, uma questão ainda bem ao pé da letra de querer entender esse termo, né, do poder criativo da mente, de ter mais clareza, né? Principalmente porque eu também tenho essa outra leitura paralela que é sobre o poder do subconsciente, né, desse livro que eu venho acompanhando. Sim, sim. Lá ele usa até outros termos nesse livro, assim, o autor usa termos diferentes também, que a gente tem que aos poucos ir tentando interpretar para ficar uma linguagem mais familiar. Sim, mas eu percebo, Christian, que ele fala do mesmo assunto. Sim, é o mesmo. Só que com uma abordagem diferente, né? Um vocabulário diferente, mas não é nada diferente do que trata aqui. Sim. Exatamente, ele está falando de cocriação também. Então é exatamente o mesmo tema. Sim. Muito bom. Gratidão, Betinha. Seus questionamentos fez a gente aprofundar bastante nessa parte aqui. Muito bom. Você ia falar, Marcinha? Eu queria falar sobre um trecho, mas eu queria comentar também que até o segundo estudo, o primeiro eu fiz muito pouco, né? Eu também tinha essa dificuldade com as palavras que para mim significavam também Deus, ou consciência divina, essência divina. E eu lia e relia o texto. Aí o que eu faço nesse terceiro estudo? Eu leio uma vez, eu volto e aí eu substituo. Eu substituo com Deus, ou com consciência divina, ou com Deus em mim. Aí parece que fica mais fácil de eu entender também. Mas eu também tive dificuldade para perceber que nem você falou, o poder criativo da mente, a vida inteligente e amorosa e o perfeito, é tudo a mesma coisa, né? Eu acho que como a Beth falou, conforme a gente vai lendo estudando muitas vezes o livro vai entrando isso, né, na mente. A parte que eu queria falar da parte aqui que ele fala, né, que o Deus não pune, não condena. O pecado não vem de Deus, né? Vem dos humanos, né? Vem, né, assim, que Deus é puro amor, né? Então, assim, eu acho que o que a gente chama de pecado, eu sei, isso assim, meio que liberta, mas apavora um pouco. Porque assim,
a lei natural da causa e efeito, né? Então, não é o pecado que a gente tem nas nossas crenças, né? É que a gente sabe o que a gente semear aqui, a gente vai colher, né? E isso é libertador, quando a gente sabe. Porque a gente começa a semear coisas boas, né? Começa a semear o que a gente aprende, né? Mas assim, se você for ver o passado, assim, que a gente acha que era pecado, assim, se a gente for, né, a gente vai colher, de alguma maneira a gente vai colher, né, as coisas, se bem que, assim, existem esses pecados que não são pecados, a gente pensa que é pecado, né, então essa parte que ele fala aqui do, né, que o pai, que não é o Deus, não é isso aqui, é uma lei humana, né? Então, mas também é apavorante, né? Mas é libertador saber que o que você vai semear, você vai colher. Então, é um orar e vigiar sempre mesmo, como todos os estudos a gente fala isso, né? Então, é isso. Perfeito, muito bom, muito bom. Gratidão aí pela parte que você trouxe, mas é exatamente isso. Muito bem explicadinho. Alguém mais quer comentar? Janete, desse trecho? Obrigada, Cris. Estou mais. Já teve bastante coisa que você clareou para mim. Obrigada, viu? Imagina, obrigado a você. Janei? Christian, então, né, fica principalmente aquela... você vê que enquanto não houve nada material, as pessoas não o ouviram. A partir do momento que existe o material, todo mundo ouviu, né? Então, eu acho que entra bem nessa questão de você estar muito preso, né? A grande questão, eu acho que é essa, né? Mesmo, por exemplo, no entendimento, o entendimento está muito no material e é muito além disso, né? Sim. Então, você vê que ele só foi ouvido a partir do momento que as pessoas viram alguma coisa, né? Então, para mim, isso é a base de tudo aí, de hoje, né? Assim, a principal diferença daquele primeiro trecho que a gente leu hoje é exatamente isso. Lá ele não fez nenhum milagre, ele só foi ensinar. E no segundo trecho ele fez o milagre, né, primeiro, e depois foi ensinar. E ele percebeu que parecia que as pessoas precisavam exatamente disso, né? Porque ele fazia e depois ganhava a atenção das pessoas. Mas assim, mas mesmo nesse ponto, se a gente for pegar, levar para o momento da crucificação dele, vou falar isso rapidinho, não quero entrar em detalhes da crucificação, que ele vai falar mais para frente, mas eu acho que essa parte ele não menciona aqui no livro. Mas um dos motivos que ele foi crucificado é que as pessoas viam os milagres que ele fazia e os sacerdotes falavam que aquilo era bruxaria. E aí, tipo, levaram para o lado contrário, tipo, ele não vem de Deus, ele vem de Satanás e está usando um poder que não é humano para isso, né? Então, para chamar atenção. Então, mesmo assim, quando a pessoa está muito enraizada nas crenças dela, ela não consegue enxergar, ela vai falar que é para o outro lado para poder fortalecer as crenças dele. Então, é onde é importante aquela parte quando você está na entrega realmente, quando você está confiando, acreditando, com a mente aberta, com a mente purificada, você consegue receber muito mais do que se você está preso em crenças. Porque senão mesmo os milagres acabam se voltando contra, pode se voltar contra, né? Sim. Sim, e nós, assim, viemos com muitas crenças, né? Então, se libertar disso é que é a grande questão, né? Sim, exatamente. É o trabalho mais forte que ele fala no livro inteiro, ele fala sobre duas coisas importantes que a gente tem que fazer sempre, que é a meditação
e a purificação da consciência. A meditação e a purificação da consciência. É o trabalho constante que a gente tem que estar fazendo diariamente, praticamente. Muito bom. Moema, quer falar alguma coisinha? Não? Não. Ok. Andréia? Não, tá sendo completado tudo, né? Tá tudo se encaixando com tudo isso que cada uma fala, a fala de cada uma se encaixa. E é interessante. Muito obrigada. Obrigado a você. Aline? Não, só quero agradecer a dúvida das meninas aí, que me esclareceu bastante coisa aqui, que às vezes falta encaixar, né, alguma informação, e aí com a dúvida delas me ajudou aqui também. Obrigada. Mas obrigado a você, Aline, mas é isso mesmo que a Beth colocou aí, que foi essa dúvida que ela tem. Realmente, eu lembro da primeira vez que eu li as cartas, e é tantos nomes que vai falando, aos poucos você vai, assim, às vezes a gente, a Beth fez uma colocação que é importante, às vezes a gente se apega no nome. Eu percebi que quando a gente começa a tentar entender o contexto todo da situação, acaba sendo muito mais fácil para compreender. E conforme a gente vai lendo e relendo, realmente peças vão se encaixando, porque de repente lá na frente como Cristo fala, né? Quanto mais você lê as cartas, mais você vai purificando a sua consciência e vai entendendo. Tem um exemplo nisso. Eu li lá atrás, né, em 2016, antes de ler as cartas e tudo mais, eu li um livro que é muito bom para quem quiser ler, chama 7 Leis Espirituais do Sucesso. Me fugiu o nome do autor agora, mas é um livro muito bom. Né? Deepak Chopra. Isso. As 7 Leis Espirituais do Sucesso. A primeira lei fala da lei da potencialidade pura. E ele fala muito de manifesto, não manifesto, manifesto, não manifesto. E eu estou participando de um estudo que envolve reprogramação mental também e tudo mais. E eu estou ouvindo o áudio desse livro. É impressionante como agora eu consigo compreender o livro. Que naquela época eu não entendia direito isso de manifesto e não manifesto. Depois de ler as cartas, você vai lendo, hoje para mim é muito claro o que é manifesto e não manifesto. O não manifesto é o mundo invisível, é o mundo da nossa é onde a gente cria tudo, né? Mas o exemplo que eu quero dar é isso, como muda quando você relê a mesma coisa depois de um tempo. Então, depois que você acabar a leitura das cartas, você começa a reler, tudo mais vai fazer sentido. Por exemplo, tem vários pontos que ele cita aqui, dos impulsos gêmeos, né? Que é o que influencia o nosso ego, que faz com que a gente tenha a vida sofrida, que é como vai formando, que é como o nosso ego é formado. Na carta 5, na carta 5 e 6, ele entra a fundo nesses impulsos gêmeos de ligação e de rejeição, que é como o nosso ego é formado. E quando você volta a ler as cartas aqui, passa a fazer muito mais sentido. Mas talvez se ele tivesse explicado no começo das cartas os impulsos gêmeos, a gente não compreende como a gente vai compreender depois, que a nossa mente já está muito mais assimilada e aberta. Então, mas você ler e reler, as coisas vão se encaixando muito mais as peças. O que a Betinha colocou é exatamente isso. Você vai entrando nos termos e vai aperfeiçoando e vai fazendo muito mais sentido. E aliás, eu vou falar de um outro livro agora, porque num áudio particular com a Janete, ela falou do livro do Poder do Agora, do Eckhart Tolle, né? Tem um livro dele, que para mim foi o melhor de todos, que é Um Novo Mundo, Despertar por uma Nova Consciência. Também dele. Esse livro, O Poder do Agora, está dentro dele também. Então, porque fala de viver em presença e tudo mais. Mas esse livro é muito profundo para entender esse nosso processo de despertar, esse novo mundo que está surgindo. É muito bacana também. Fica mais uma dica aí de leitura.
Ô, Christian, repete o nome do livro, por gentileza. Um Novo Mundo. O Despertar de uma Nova Consciência. Obrigada. Christian, eu acho que tudo vai se completando, né? Você pega uma coisa, depois outra, e vai fechando, assim, é um quebra-cabeça, né? Aí você começa a entender e tá tudo interligado, né? Sim. Não, o Antônio falou uma coisa no outro estudo, e era uma coisa que eu já sentia também, e eu concordei totalmente com ele. Se você começar a pegar um tema das cartas e querer se aprofundar, entrar em meditação, o universo começa a te mandar trechos, textos, vídeos, livros que vão fazer você entrar naquele assunto. Por exemplo, a purificação da consciência, eu li muito aqui. Quando eu estava estudando muito forte, me apareceu uma live sobre reprogramação mental. A primeira vez que eu ouvi sobre o termo reprogramação mental, isso foi há uns 3 anos atrás. Eu assisti um curso de 3 dias, mas foi impressionante, mas falava de uma linguagem mais simples de entender. Com física quântica e tal, e entrava na física quântica tudo. Eu falei, isso tudo está nas cartas. E quando eu reli de novo as cartas, fez tudo muito mais sentido. Então, você vai se aprofundando e parece que vai vir textos, vídeos e livros que vão te ajudar a aprofundar no conteúdo que a gente está tendo aqui. Então, realmente, isso vai te ajudando a ir montando esse quebra-cabeça, né? Que a nossa mente ainda precisa, às vezes, entender, né? Então, ela vai fazendo o quebra-cabeça com as coisas fazendo muito mais sentido. É isso mesmo. Acho que é o algoritmo espiritual. Vai mandando pra gente, né? Que aparece mesmo. Você pega um livro, tem a ver com as cartas. Sim. É demais. Eu já estava lendo um livro sobre propósito e tinha a ver com o que a gente estudou nas cartas, sobre a energia do dinheiro, que ela é neutra, que ela não é nem positiva nem negativa. E assim, eu falei, gente, isso tudo é algoritmo espiritual, isso, hein, gente? Sim. A sincronicidade. A gente entra em sincronia com o universo e ele vai nos dando as informações conforme a gente tem a capacidade de absorver. Faltam 13 minutinhos, vamos para as palavras finais. Alguém gostaria de fazer mais um comentário? Janete, vou na ordem que está aparecendo aqui para mim as pessoas. Alguma coisinha a mais para colocar? Gratidão, Cris. Não, tá ótimo. Foi. Nossa. Só agradecer. Muito Boa noite, viu? Moema. Ok, Marcinha. Não, só agradecer mesmo. Obrigada, pessoal. Aline. Não, Cris, não tenho nada a acrescentar, não. Ok, Janei. Não, Christian, gratidão. Andréia. Não, Christian, gratidão. Betinha. Nossa, só eu vou falar. Não, eu estava aqui com todas essas discussões de hoje, me fez me lembrar de um episódio há uns 20 e tantos anos atrás, que eu frequentava um centro espírita, né? Mas era um aprofundamento que eu fazia e era praticamente individual mesmo, com o mentor lá da casa, né? Com o dirigente da casa. E ele me falava que eu precisava crer para ver. E aquilo não entrava na minha cabeça. Porque eu tinha o inverso muito forte, que eu tinha que ver para crer. Então, foram muitos anos para tentar entender o que ele me colocava. E uma outra coisa que ele me falou também, que ficou muito na minha cabeça, né? O que eu aspirava para a minha vida. Se eu queria, em algum momento da minha existência, ser um ser angelical.
Quando ele me fez essa pergunta, parecia que ele estava falando grego, porque eu não sabia nem do que ele estava falando. E, e assim, e quando eu, uns anos depois, quando eu compreendi aquela pergunta, eu me choquei de ver tamanha a minha ignorância, né? De não saber nem do que ele falava. Eu estava no lugar certo, mas eu não sabia nem por que eu estava lá, né? Nem o que eu estava fazendo lá. E quando eu vejo onde eu estou hoje, o que eu estou buscando, sabendo o que eu quero, eu me sinto extremamente grata. Ali ele plantou a semente. Sim. Muito bom, Betinha. Obrigado por compartilhar. Então é isso, gente. Gratidão a todos. Eu acho que cada abordagem aí de cada um, as histórias, as perguntas, os questionamentos, é o que faz a gente aprofundar, né? Porque a gente acaba aprofundando em alguns trechos, que é o que faz, clareia, né? Às vezes vem uma dúvida que a gente não estava nem tendo naquela altura, e aí quando vem a dúvida, a pergunta de uma pessoa, ou a maneira como ela entende, a gente acaba aprofundando, e é aí que vem o real entendimento, né? Que cada um consegue expandir a sua consciência para entrar nas palavras, para compreender além das palavras. E aí a gente vai agora, depois assim, quando a gente sai nesse estado, a gente leva tudo isso à meditação hoje à noite e vai ouvir o estudo novamente, né? Quem está conseguindo ouvir novamente, é onde vem um aprofundamento muito grande para a gente poder internalizar mesmo tudo isso, né? Mas é isso, gente. Deixa eu ver quanto tempo temos. Temos acho que 9 minutinhos. Dá pra gente fazer a nossa retribuição para o universo, né? De tudo isso que a gente está recebendo hoje. Aproveitando a força dessa egrégora aqui toda presente. De todos os mestres e dos seres angelicais que estão aqui presentes, nos auxiliando nesse estudo. Então vamos fechar nossos olhos. E cada um à sua maneira, vamos silenciando os pensamentos, e cada um na sua forma de orar, de rezar, de emanar luz, seja como for, vamos emanar toda essa energia para que a consciência crística inunde todo esse nosso planeta, no reino vegetal, no reino animal, no reino dévico, no reino mineral, nos seres humanos, para que todo o planeta venha se regenerar e que todos nós, junto com a Mãe Terra e com todos os reinos, possamos exercer exatamente aquilo que a gente veio vivenciar aqui, né? Vivenciar o nosso ser mais divino. Então vamos lá, gente, cada um à sua maneira, vamos começar a nossa oração.
Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando. Cada um no seu tempo. Todos de volta. A Janete ainda está voltando. Todos de volta. Então é isso, gente. Gratidão, gratidão por hoje. Podem tirar os microfones para a gente nos dar boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa Obrigado. noite. Obrigada a todos. Boa Boa noite, noite boa a semana todos. a todos. Boa semana. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Boa semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Boa noite, boa noite. Tchau. Gratidão.